Seja muito bem-vindo ao Teologia. Essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Carlos Alberto Bezerra. O pastor Carlos, ele é presidente da Igreja Batista Regular Canaã, que fica na região do Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Ele estudou teologia no Seminário Instituto Bíblico Maranata, o SIBIMA, que fica situado na cidade de Fortaleza, também no Ceará. Ele também estudou no Seminário Batista do Cariri, que fica na região do Juazeiro do Norte, também situado no Ceará. Hoje nós vamos conversar sobre o dons de línguas, um assunto muito polêmico, um assunto que sempre está nas rodas de conversas teológicas, é um assunto que tem se falado muito largamente ao longo dos anos e vamos tentar hoje conversar sobre esse assunto, esclarecer alguns pontos, mostrar o que a Bíblia fala realmente sobre este dom, o dom de línguas. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a ativar as suas notificações, porque ativando as notificações você sempre será alertado de um novo vídeo do nosso canal. Aproveite e compartilhe com o máximo de pessoas que você pode compartilhar esse bate-papo e comente aí abaixo nos comentários o que você acha do assunto, o que você poderia contribuir sobre esse assunto na nossa conversa. Então, após a vinheta, eu e o pastor Carlos vamos conversar sobre o dom de línguas. Até daqui a pouco. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para participar desse episódio de hoje do Teologia. E vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que tem muito pano para manga quando se trata desse assunto. E eu fico muito feliz por o senhor ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado um tempo para conversar conosco sobre isso. Seja muito bem-vindo e que Deus nos abençoe nesse tempo. Amém, pastor Leandro. É um prazer poder estar aqui e conversar um pouco sobre teologia. Teologia sempre nos motiva, é um mote de grande paixão para nós. Então, acredito que todo crente gosta e deve gostar de conversar sobre teologia. E teologia tem me fascinado durante muitos anos. Eu louvo a Deus pelo meu ministério já há vários anos de pastorado, aqui na Igreja Batista Regular Canaã, em Juazeiro do Norte, já são 10 anos, e tenho contribuído também com instituições de ensino, tanto aqui na região do Cariri, quanto em outros estados. Tem sido uma oportunidade muito boa poder ensinar algumas áreas da teologia e tentar elucidar e preparar novos líderes, novos pastores. Então, aí aproximadamente 11, 12 anos no preparo de obreiros e na capacitação de obreiros. Inclusive, Deus me permitiu ir até Moçambique, na África também, para fazer esse tipo de capacitação, né? Trabalhar e capacitar obreiros. Então, tem sido uma honra, um privilégio poder ajudar com aquilo que Deus tem me dado. Bem. Pastor Carlos, o que o senhor acha do assunto que vamos tratar hoje, dons de línguas? O que o senhor acha desse tema? O senhor acha que é um tema que já foi muito discutido e já foi esgotado, que tinha para falar sobre ele, ou o senhor acha que ainda é um assunto importante, que devemos falar, que devemos argumentar sobre esse tema? Ok, eu acredito que existem certos assuntos que eles não saem de moda. Então, o assunto dos dons é um deles. Por quê? Porque nós precisamos lidar com dons quando nós estamos lidando com o povo de Deus. Então, o povo de Deus é habilitado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para poder servir e fazer a obra crescer no reino. Então, todo pastor, ele vai precisar, várias vezes durante o seu ministério, estar explicando e ensinando sobre dons. E nós estamos rodeados de grupos
de igrejas, denominações, que discordam em alguns aspectos. E nesta área específica dos dons, há uma discordância gritante, até mesmo entre teólogos respeitáveis, então, ortodoxos, não apenas falando aqui a nível, por exemplo, de uma discordância com o neopentecostalismo, coisa desse tipo, não, mas continuistas e cessacionistas, até mesmo dentre pessoas sérias. Então, é preciso que a gente possa sempre estar refinando o diálogo neste ponto. Então, acredito ser um diálogo sempre pertinente, atual, e acredito que sempre há contribuições, pensamentos, acredito que talvez no final desse podcast, até mesmo pessoas que já trabalharam tanto sobre o assunto, pode ser edificada com algum insight, algum detalhe que talvez eu traga. Com certeza. Vamos começar então respondendo a pergunta, o que é o dom de línguas? Nós vamos conversar hoje especificamente sobre dons de línguas. Então, como é que nós respondemos? O que é o dom de línguas, biblicamente falando, né? Não o que os outros falam, mas o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas? O que é o dom de línguas? Ok. O dom de línguas nas escrituras, e a gente vai ter espaço e tempo para desenvolver um pouco, eu vou mostrar o entendimento dentro de um rastro do Antigo Testamento chegando ao Novo, mas quando a gente fala de dons de línguas, eu tenho entendido que se trata, então, de uma variedade de idiomas. Então, se trata, então, de uma língua estranha para aquele que, inclusive, fala, mas que vai ser familiar para aquele que ouve, por ter uma outra etnia, e Deus com propósitos nesses dons. Não um propósito meramente de fazer com que haja um certo misticismo por trás do líder ungido. Então, ele evidencia, ele mostra, ele fala em línguas para que as pessoas saibam que ele tem um contato meio que diferenciado com Deus, né? Então, assim, aí tem unção, aí tem um batismo. Então, não é lançar holofotes, não é estandarte. O propósito não é fazer com que as pessoas me admirem ou me vejam. Então, o propósito, ele é, inclusive, evangelístico, missional. Então, o propósito é fazer com que o mistério de Deus avance, que os gentios sejam alcançados e que os próprios judeus possam refletir e repensar sobre as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Então, o dom de línguas, ele tem a ver com cumprimento profético, principalmente para com os judeus. Então, quando a gente tem essa teologia e entende como as coisas funcionam dentro das Escrituras, a gente certamente vai entender que aquilo que está ao nosso redor, o dom de línguas como tem sido feito hoje, praticamente não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos na teologia, no desenvolvimento teológico do dom de línguas e com a sua pretensão. Então, entendo que se trata, de maneira muito resumida, do falar em outros idiomas para cumprir propósitos de Deus, tanto para com gentios quanto para os judeus do Antigo Testamento. A fundação, o início, o crescimento, sedimentação da igreja e também a confrontação dos judeus impenitentes. Certo. Olhando para o desenvolvimento da história bíblica, da revelação do Senhor, esse dom de línguas, como o senhor disse, né, que era para mostrar, que é para mostrar aos judeus, aos gentios, o mistério que o Senhor já havia prometido antes. Esse dom, ele está em voga ainda nos nossos dias? Pronto, uma pergunta importante também, que a gente vai precisar, acredito que daqui a pouquinho, fazer um desenvolvimento, uma tramazinha, um mapa dentro do livro de Atos. Então, eu entendo que este dom, assim como outros dons, nós, quando falamos de dons, nós temos classificações dentro desses dons, temos dons carismáticos, dons revelacionais, e então, quando a gente fala, por exemplo, desse tipo de dom, eu entendo que se trata de um dom revelacional. Então, tem um propósito de trazer uma revelação. E eu entendo que o seu propósito,
ele se cumpre dentro do Novo Testamento, do primeiro século. Seu cumprimento está ali. Então, a partir do momento que a igreja é fundada, e algumas coisas acontecem quando a igreja é fundada. Então, a profecia de Joel é cumprida, o Espírito Santo desce, ali em Atos capítulo de número 2. Então, há alguns desdobramentos ali em Atos. E aí nós vemos o propósito das línguas ali em Atos 2, onde várias etnias são alcançadas diretamente ali. Judeus que vinham das mais diversas etnias se encontrar ali em Israel. Então, festa do Pentecostes, festa da Páscoa, todos esses momentos de peregrinação para Israel. Então, o que acontece é que eu entendo que não está em voga, eu entendo que dons, eles têm limitações temporais, nem todos, mas alguns destes dons têm limitações temporais. E o dom de línguas, para mim, está nesta categoria de dons temporais. Assim como outros dons talvez sejam até mais claros para nós, como uma demarcação temporal, como é o caso, por exemplo, de pensarmos aqui em dois aspectos da economia de Deus. Apostolado, o dom do apostolado. Nós entendemos que o dom do apostolado, não usando a palavra apostelo, que é a ideia de fazer missões, ser enviado, mas o apóstolo, os 12 apóstolos, naquele formato ali. Então, no formato dos 12 apóstolos, no dom do apostolado, Efésios, capítulo 2, né, vai nos dizer que os apóstolos tinham essa função, né, de lançar o alicerce, a base da igreja. Depois o edifício, ele continuaria, né, mas as bases foram lançadas. Eu entendo. Ministério apostólico, que a Bíblia chama de dons, não sou nem eu. É Efésios capítulo 4 e outros chama. Então, o dom do apostolado cessou? Eu diria cessou, claramente. Nós não temos apóstolos nos nossos dias. Ou seja, tem um dom, pelo menos, de maneira muito óbvia e clara, que ele é temporal. Então, os dons, eles estão diretamente vinculados com a economia de Deus, como Deus agiu em determinadas circunstâncias, em determinados momentos. E os dons revelacionais também, porque nós estávamos numa base de construção ainda da revelação escriturística. Então, a Bíblia não tinha ainda, o cânon não estava fechado. Ano 90 ainda tem livros sendo escrito, ainda tem inspiração de textos. Então, nesse sentido, a igreja está desenvolvendo e crescendo com base nas revelações. E essas revelações têm como propósito evidenciar que, de fato, a igreja que estava sendo fundada era de Deus, que não era uma invencionice. Milagres, sinais, maravilhas, o próprio dom que chegava para eles tinha este intento. Tanto que em Atos 2, o dom de línguas ali é claramente cumprimento profético. Então, todos teriam que entender o que está acontecendo agora. Está acontecendo um cumprimento profético, uma profecia que está aqui acontecendo, e uma profecia atrelada ao início da igreja. Então, a base, a fundação da igreja. Eu entendo que nos nossos dias, esse dom revelacional, ele não faz mais sentido. Por quê? Porque nós estamos em uma outra realidade, uma outra economia, não superior. Então, aqui a ideia não é porque o tempo passou, somos melhores, superior, mas a ideia é uma outra economia. Tanto que nós temos agora o texto completo, coisa que eles não tinham. Então, é um outro momento, é uma outra situação, é uma outra realidade, onde a subjetividade diminui e a objetividade dos textos aumenta. Então, eu entendo e caminho por aí. Certo. Pastor, a gente vê várias igrejas, como é que eu posso dizer, valorizando muito, dentre os dons, o dom de línguas, certo? Os pastores impulsionam, aconselham as pessoas a buscarem o dom de línguas. Eles falam em línguas, em aspas aqui. E segundo o seu argumento, esse dom ele cessou quando a revelação foi completada, certo? A pergunta é, por que o senhor acha que há um incentivo muito grande em alguns cristãos em buscarem esse dom de línguas, esse dom especificamente? Por que ele é tão valorizado
nas igrejas pentecostais, neopentecostais, e até certo ponto, em algumas, eu já ouvi falar que algumas igrejas católicas também já estavam aderindo a esse movimento. O senhor acha que é uma falta de entendimento bíblico? O senhor acha que é uma teologia meio errada? Ao que se deve essa ênfase na busca desse dom? Ok, excelente pergunta. Eu penso, Leandro, que tem alguns fatores, certo? Eu penso que um dos fatores que a gente não deve desconsiderar é que há muita ignorância no meio teológico. Então, essa semana mesmo eu vi uma propaganda de uma proposta para a formação de pastores em 6 meses, tudo online, para que ele pudesse já estar capacitado. Eu há muito tempo advogo que o curso de teologia deveria ser 5 anos, e não 4. Eu advogo isso há muito tempo. Por quê? Porque tem algumas cadeiras que seriam necessárias, inclusive, serem implantadas, que um curso de 4 anos, às vezes, não permite. Então, você tem teologia de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, 6 meses. Então, isso vai fazer o quê? Infelizmente, isso acaba fazendo com que muitos sejam fábricas de heresia. Tem um entendimento muito raso, muito superficial das escrituras, que não consigam montar metanarrativas nos textos, não consigam entender promessa e cumprimento, não entende o funcionamento, e aí começa a tentar dar todo e qualquer significado a símbolos, a eventos, a momentos. Então, não entende nem sequer o estilo literário dos textos que estão ensinando. Então, não faz diferença entre um texto de sabedoria ou poético e profético, não faz diferença entre um texto histórico, acredita que se interpreta tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Então, isso vai gerar uma grande confusão, não tem para onde correr. E alguns grupos, algumas denominações, cada vez mais advogam que não é preciso ter tanto conhecimento, mas é importante prática. Vamos para a prática, vamos para o campo. E eu entendo que isto é um erro e um engano sem precedentes. Porque o que vai acontecer é que nós estamos com cegos guiando outros cegos. Então, por uma péssima teologia, e aí nós temos igrejas fragilizadas e teologias absurdas. Então, este é um ponto. A maioria hoje, eu diria, da igreja evangélica no Brasil, independente de estatísticas do IBGE, que a igreja cresce no Brasil ou não, a igreja evangélica, quase em toda a sua plenitude, né, com algumas exceções, é uma piada para muita gente. Virou motivo de riso. E a gente vê isso até agora com a política, né, usando muito dos textos bíblicos e pastores apoiando interpretações absurdas e assim por diante. Então, esse é um fator que não deve jamais ser deixado de lado. Falando de pessoas sérias, falando de pessoas que estudam, capacitadas, eu diria que tem um aspecto, que é o aspecto de uma luta contra o processo do iluminismo, a modernidade, quando, basicamente, nós temos ali uma ênfase muito grande no racional e dois extremos. Ou, agora, uma visão completamente racional das escrituras, que é o método histórico crítico, então a hermenêutica que caminha aí do movimento liberal. Ou nós temos o outro extremo, que vai ser um extremo agora de um relacionamento com Deus como um salto de fé, um misticismo. Então, o que acontece? Por conta desses dois extremos, nós temos igrejas místicas, sem base sólida nas escrituras, e nós temos igrejas que eu poderia classificar como racionalistas. Igrejas onde o sobrenatural parece que desapareceu. Igrejas onde eu estou no culto, mas eu não entendo mais a pregação do pastor, por exemplo, como palavra de Deus para a minha vida. Eu estou ali para analisar. Eu estou ali simplesmente como uma tarefa e um trabalho acadêmico. Então, a espiritualidade, ela basicamente desapareceu. Parece que não existe sobrenatural. E aí, línguas é uma evidência de sobrenaturalidade.
E aí, isto tem sido utilizado como uma amostra de que, de fato, nós não somos racionalistas. Olha aqui. Então, existe algo que ninguém explica. É o dom de línguas. Isso é sobrenatural. Então, isso tem sido utilizado desta maneira. Eu acho que não precisa ser utilizado assim, mas é uma tentativa de não amordaçar Deus. E de dizer, olha, Deus não foi expulso, Deus está aqui, Deus está agindo. Então, veja. E o atrelar que é feito na teologia pentecostal do batismo do Espírito Santo com o dom de línguas, como uma evidência do dom de línguas, do batismo do Espírito Santo, basicamente. Então, se você foi batizado com o Espírito Santo, você vai, então, agora ter o dom de línguas. Então, esse atrelar, ele é complexo de diversas maneiras, porque ele cria dentro da igreja uma hierarquia. Sim. E uma hierarquia que é teológica. Então, dos crentes espirituais e carnais, dos crentes, com base em 1 Coríntios, por exemplo, isso não fui eu que inventei. Essa nomenclatura já existe, inclusive, na Assembleia de Deus. Então, de crentes espirituais que receberam o Espírito Santo e falam em línguas, e os crentes carnais, que ainda não receberam o Espírito Santo. E aí você vai percebendo e notando até onde isto vai chegando. Então, o dom de línguas ele foi dado como essa evidência de que, de fato, eu recebi o segundo batismo, a segunda bênção. Então, com base, muitas das vezes, naquilo que a gente vê em Atos, o que está acontecendo em Atos. Sem entender que o livro de Atos, ele traz muitas lições para nós, mas ele não é o paradigma para nós, no sentido de que o que ele está descrevendo é diferente do que nós vivemos. Ele está descrevendo o surgimento da igreja. Uma igreja que não existia até aquele momento. O que existia era o judaísmo. Então, começa a surgir uma nova instituição chamada igreja. Hoje, nós estamos há 2000 anos que a igreja existe. É uma outra realidade. Mas parece que o paradigma aqui que existe em Atos, com o Pentecoste judaico, o Pentecoste samaritano, o Pentecoste gentílico, é o mesmo paradigma para nós. E vivemos ainda vários Pentecostes acontecendo e surgindo nos nossos dias. E eu diria, na minha percepção, é uma leitura equivocada, apesar de poder até ter boa intenção, nesse sentido que eu falei de trazer a espiritualidade para cultos racionalistas, mas uma leitura equivocada do que as escrituras nos revelam. Pastor, o senhor tocou num assunto, num ponto que me incomoda muito nessa questão. Esses líderes de igrejas que valorizam demais essa questão do batismo no Espírito Santo e que os resultados se dá no falar de línguas, isso me deixa um pouco irritado quando eu vejo pessoas que estão dentro dessas igrejas e elas estão há 5 anos, 10 anos, até 30 anos na igreja e não conseguem falar em línguas. E há uma aflição dentro delas, porque ela vê um irmãozinho que chegou agora há pouco, já começou a falar em línguas, já vê um outro irmão que está ali que começou a falar em línguas, e aquela aflição dentro dele vai crescendo cada vez mais, e ele achando que há um problema junto com ele. Rapaz, eu tenho um problema, eu acho que eu não sou cristão, eu ainda não recebi o Espírito Santo, eu estou aqui, sou sincero, leio a minha Bíblia, eu oro, estou nas programações, eu sirvo, mas nada disso tem me dado o Espírito Santo. Né? Então, como a gente consegue resolver esse problema? Como a gente consegue olhar para essa aflição desses cristãos que eu assim, acredito que são cristãos sinceros, que estão na igreja servindo ao Senhor, mas que ainda por causa de um ensino errado, de uma doutrinação, eu não diria herética, mas diferente do que as escrituras estão nos dizendo, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão assim, nessa situação? O que o senhor diria para elas? Pronto, você disse, né? Eu não diria herética, eu também não diria. Mas eu diria que algumas beiram a heresia. Beiram mesmo. Então, as consequências de estar cheio do Espírito Santo, que é confundido com o batismo do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito é ser batizado pelo Espírito, que já é um outro equívoco, já é um outro erro. Algumas coisas que a gente vê acontecendo na igreja, que para nós isso é feitiçaria.
A gente olha para isso e diz, não faz o menor sentido o Espírito Santo fazer algumas coisas que a gente percebe. Não é que tudo que Deus vai fazer a gente vai compreender. A gente tem que ter nossa limitação. Isso aqui é uma humildade intelectual, cognitiva. Então, a gente se coloca no nosso lugar e sabe que Deus vai agir em determinados momentos e situações, até mesmo nos avivamentos, de uma forma que nós não vamos conseguir compreender tão bem. É a presença dele de uma maneira que a gente não consegue entender completamente. Colocar Deus num tubo de ensaio em laboratório é impossível. Não existe isso. Então, mas por outro lado, o que acontece é que é colocado aí debaixo da custódia do Espírito Santo o latir do Espírito, o miar do Espírito, o cair do Espírito e o rugir do Espírito. E assim, coisas que a gente olha e a gente diz, isso é blasfêmia. Isso é desvalorizar o Espírito Santo de Deus. Isso não é valorizar. Quando é dito, algumas igrejas que não fazem esse tipo de coisa, não têm o Espírito, ou desvalorizam o Espírito, eu diria, se for uma igreja séria, ela não está desvalorizando o Espírito, ela não está apenas se utilizando do Espírito como se utiliza, por exemplo, de um nariz de palhaço em um picadeiro. Então, a gente leva a sério a pessoa do Espírito Santo e não permite gargalhada do Espírito e coisas que fazem com que qualquer incrédulo olhe para a igreja e banalize a igreja, ridicularize a igreja. Profecias tolas, insanas, dentro dessas igrejas, chamada de profecia. Então, a gente olha para tudo isso e a gente diz, não faz o menor sentido igrejas ministrando cursos para falar em línguas. Eu conheço. Então, é um dom? Não, mas a gente tem que ensinar, é um curso. Pode ver que eles falam muito parecido. Então, assim, tem cursos sendo ministrados a respeito disso. Então, não faz o menor sentido. O que a gente vê não faz o menor sentido. Então, eu diria o seguinte, Leandro. Eu diria que a teologia, eu falo muito isso. A teologia, ela pode ser benéfica, construtiva, ou ela pode ser destrutiva e até demoníaca. Satanás tem teologia. Então, uma teologia ruim em uma igreja, ela vai causar muito sofrimento nas pessoas, muita dor. Você imagina conselheiros bíblicos despreparados. Então, o que eles vão ensinar para as pessoas? Como eles vão dar luz, direção para as pessoas? Porque o Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é luz, é lâmpada, mas o que está acontecendo? Está acontecendo algo completamente diferente. Então, eu diria, é preciso conversar com essas pessoas, ensinar. Se eu sou pastor, eu preciso ter um púlpito sólido. Eu preciso pregar, ensinar e não ter medo de tocar em temas que possa chocar e arranhar alguém. Falar, ensinar aquilo que a Bíblia diz. Essas pessoas, ainda mais com o advento da internet, elas vão ver, elas vão assistir. Aqui na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, a Igreja de Cristo, eu só pastoreio, nós temos várias pessoas que saíram de igrejas assim e que dão testemunhos dizendo, eu fui libertado do sofrimento, da besteira, da ignorância, do misticismo insano. E hoje eu vejo, pastor, eu já conversei com várias que choram diante de mim, envergonhadas, pastor, eu fui usada. Então, o que eu diria é, se forem crentes, oremos por elas, façamos o nosso trabalho sério como igreja, porque elas vão ser despertadas. Com o passar do tempo, elas vão querer algo mais sólido, mais denso, elas vão ouvir algumas mensagens que elas vão ficar inconformadas com aquilo que elas estão escutando na igreja delas. E aí elas vão se incomodar ao ponto de sair da igreja e buscar uma igreja séria, como tem acontecido. Várias igrejas ortodoxas e sérias, principalmente agora na pandemia, cresceram. Sim. Algumas diminuíram, eu sei, mas outras cresceram muito. Então, 20, 30, 40, 50 pessoas chegaram. Por quê? Porque agora, com essa exposição que a internet está nos dando, onde nós podemos ter uma série de pregação e as pessoas acompanharem e compararem com aquilo que elas estão fazendo e escutando, elas estão percebendo que não faz o menor sentido. Então, oremos e façamos o nosso trabalho. O Espírito Santo vai incomodá-las,
e elas vão sair. Certo, ótimo. Pastor Carlos, já falamos um pouco sobre a questão das línguas, né, serem limitadas. Em nosso tempo, nós cremos que ela não está mais em voga, ela não é uma característica do batismo, entre aspas, aqui do Espírito Santo, como alguns dizem. Então, eu acho que uma coisa importante da nossa conversa agora é nós tentarmos explicar alguns textos resumidamente para tentar mostrar para as pessoas que o que estamos falando aqui é bíblico e é verdadeiro. Textos que muitos usam para advogar a favor do dom de línguas, textos que são interpretados de maneira errada. Então, eu acho importante nós darmos uma olhada em alguns textos, e eu separei aqui alguns textos, para nós discutirmos um pouco eles, respondermos algumas perguntas que eles sugerem para nós. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu não sei qual é o seu posicionamento quanto ao último capítulo ali de Marcos, principalmente ali aquela última parte, onde alguns têm dúvidas quanto à inspiração daquele texto. No entanto, ele está ali, nós lemos, ensinamos, e é importante que falemos sobre ele, porque ele é usado como argumento para esses segmentos que valorizam demais o dom de línguas. O texto diz o seguinte, pastor, a partir do versículo 17: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes serão curados. Aqui, claramente, é algo que vai acontecer no futuro, né? Vários verbos aqui que estão no futuro. Quando ele fala aqui, e falarão novas línguas, que línguas são essas? Né? São idiomas, como falamos aqui no início, são línguas que as pessoas não iriam entender. Que tipo de línguas aqui são essas aqui? Ok, Leandro. Então, vamos fazer assim, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos contextualizar esse texto aqui. Ok. Então, nós sabemos, então acredito que é um ensinamento até básico dentro das igrejas já, que nós temos textos que são chamados de textos da grande comissão. Então, os textos missionários, ide, fazer discípulos, pregai o evangelho, batizando. Nós conhecemos Mateus 28. Este texto aqui é um dos textos da grande comissão. Você começou a ler a partir do 17. Isso. Mas se a gente volta um pouco para o versículo 15, então o versículo 15 diz: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A grande comissão. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, trata-se aqui claramente da grande comissão. Grande comissão que vai ser descrita em Atos. Uhum. Então, o que está acontecendo no livro de Atos? No livro de Atos, os discípulos, os apóstolos, eles aguardam em Jerusalém até que o Espírito Santo desça, por ordem do próprio Jesus. Exato. E o próprio livro de Atos vai nos mostrar que agora todas as nações passam a ser alcançadas, eles estão crescendo. Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde tudo começou, Pentecostes, Judeia, Samaria, Atos 8, até os confins da terra, Atos 10 e Atos 19. Então, o que está acontecendo? As próprias viagens de Paulo. Então, as 3 grandes viagens e a quarta que é a viagem da prisão. Então, esse texto aqui não é um texto para o nosso presente. Ele é um texto que descreve o avanço da igreja na grande comissão. Então, a igreja vai continuar andando, a igreja vai crescer. E é muito interessante perceber que o texto fala de sinais. Uhum. Então, o que é um sinal? Um sinal é algo que aponta, é algo que ensina algo, traz alguma lição. Então, este sinal apontava o quê? Apontava o agir de Deus na instituição igreja.
Então, a grande comissão se inicia ali. No livro de Atos, nós vamos ver várias vezes milagres, sinais, prodígios. Eram os sinais. Então, isso era evidenciado. Evidenciava o quê? Evidenciava que, de fato, a grande comissão estava funcionando, estava avançando. A igreja foi estabelecida. E isto vai avançando até os nossos dias, por exemplo, continuarmos sendo igreja. O que acontece em Atos não é o que acontece hoje, como eu mencionei. Hoje, quando a gente, por exemplo, começa uma nova igreja, uma congregação, nós não estamos fazendo exatamente o que aconteceu em Atos. O que aconteceu em Atos foi o início de uma instituição que não existia. Não existia igreja, não existia isso, nenhum tipo. Talvez fique mais fácil usando aqui o nosso teologuês. Não existia igreja invisível, universal, isso não existia. Então, a partir de Atos, isso vai acontecer. E como é que vai ser evidenciado que, de fato, aquilo é de Deus? Através dos sinais, através dos prodígios, através dos milagres que aconteceram ali. Então, onde há inclusive, ressurreição de pessoas. Então, são milagres de curas de cegos, como nós vemos Pedro e João fazendo ali na porta do templo. Então, são coisas muito grandes. Então, o que a gente percebe aqui é que algumas coisas daqui aconteceram claramente em Atos. Por exemplo, você pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Isso aqui nos lembra, já que nós conhecemos o restante da história, claramente Paulo. Claramente aquilo que aconteceu com Paulo, quando uma víbora o mata, todos esperam que ele morra, mas Paulo não morre. E o que é aquilo? Sinal. Aquilo é, olha Deus fazendo com que a obra cresça. Olha o que está acontecendo, olha o cumprimento disso aqui. Então, eu diria, por que a igreja, hoje, que advoga o dom de línguas na atualidade, também não advoga, por exemplo, passagens como beber veneno, ser mordido por serpentes. Ah, mas isso é tentar a Deus. Mas o texto não faz diferença entre eles. O texto diz, vai acontecer isso aqui, ó. Isso. Isso vai acontecer. Então, o meu pensamento sobre o texto isso aqui é uma profecia para o avanço da grande comissão. O propósito da grande comissão é formar a igreja. O propósito é esse. Então, isto vai acontecendo ali. E esses sinais e maravilhas evidenciavam que a igreja que surgia ali no primeiro século, onde muitos judeus não aceitariam, porque o judeu era considerado o povo de Deus, eles não aceitariam, os sinais, milagres e maravilhas era para que eles entendessem, isso é de Deus. Assim como eu vou mostrar daqui a pouquinho, que tem sinais óbvios e claros para os judeus, para que eles entendessem. Olha, os gentios foram incluídos. O que é a igreja? A igreja é a união de judeus e gentios. Não é mais uma nação. É o cumprimento do mistério. Como é que os judeus aceitariam isso? Apenas se eles tivessem a certeza de que aquilo era de Deus. Como é que eles teriam essa certeza? Através dos milagres, prodígios e tudo aquilo que vai acontecendo. Inclusive a variação de línguas, que, como eu mencionei, é um cumprimento profético, e daqui a pouquinho eu mostro. Sim. Pastor, o que o senhor fez agora é fantástico e é o que eu acredito que falta para esses irmãos compreenderem essas questões. O senhor pegou o contexto do texto, o senhor fez uma teologia bíblica ligando Atos, os acontecimentos de Atos, mostrando como tudo aconteceu nos seus devidos lugares, mostrando e provando que aquilo ali aconteceu quando a igreja foi iniciada. Então, o que eu acho é que falta nesses irmãos, talvez eu não digo talvez, mas o que falta de fato é um estudo mais detalhado, mais profundo, pegando o contexto histórico, fazendo uma ligação com o que aconteceu ao longo da história em Atos, principalmente, para se entender melhor o texto que ele vai falar, o que ele está falando. Para mim aqui foi fantástico o que o senhor fez agora. E a minha sugestão para os irmãos que estão assistindo é que quando você for ler a Bíblia, estudar a Bíblia,
Você pegue essa ideia, essa visão, leia o contexto, leia, faça um percurso, um tour na Bíblia para que você consiga entender melhor aquilo que você está falando ou que você está estudando. Pastor, um outro texto, vamos para um outro texto, vamos para a carta de Paulo aos Coríntios, que é um dos textos que mais são usados por eles ali, os capítulos 12, 13 e 14. O capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 8, ele diz assim: pelo Espírito, e aqui o argumento é que o Espírito, o batismo do Espírito Santo tem como resultado falar em línguas, que daqui a pouco vai dizer. Diz, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos e a outro, variedade de línguas. E aí o texto continua. Essa variedade de línguas aqui são os idiomas que nós vimos lá em Atos ou são outros tipos de línguas? Ou cai no mesmo argumento que o senhor usou agora para nos explicar em Marcos? Eu entendo que a única diferença para Marcos é que Marcos é pré-eclesia. Ele é antes da igreja ainda. Aqui já é a instrução para a igreja que nasceu. Aqui já houve o avanço. Então, Paulo já chegou em Corinto, nas suas viagens, pelo menos na sua segunda viagem. Ele está aqui escrevendo para uma igreja que foi fundada por ele. Uma igreja muito confusa. E Paulo vai escrever para esclarecer alguns detalhes para aquela igreja. Quando nós voltamos um pouquinho, por exemplo, para o versículo de número 13 de 1 Coríntios 12, nós temos aqui o batismo do Espírito. Olha o que é dito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Todo crente foi batizado pelo Espírito. Todos nós fomos incluídos no corpo que é a igreja de Cristo. E o texto diz, quer judeus, quer gregos. Lembra do que eu falei lá? Do mistério sendo cumprido, da união, judeus e gentios, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, o que está acontecendo? Paulo está dizendo, todos são valiosos e todos os dons são do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos dá dom de acordo com a sua multiforme graça. Então, dentro do texto, a ideia é, não deve haver uma valorização a dons que se destacam mais do que outros. Então, todos os dons são e pertencem ao Espírito Santo, todos. Você que tem dom de línguas, não desvalorize aquele irmão que para você não tem um dom tão fantástico. E o que Paulo está nos dizendo é por que nós categorizamos os dons, colocando pessoas acima das outras, se no final das contas todo o corpo ligado ou bem ligado por juntas é valiosíssimo, é importantíssimo. Em outras palavras, Paulo está fazendo o contrário do que acontece nos nossos dias. Paulo está dizendo, todos os dons impedem igualdade, todos os dons, cada um tem seu propósito, todos são de extrema relevância. A variedade de línguas aqui continua sendo, e é interessante ele falar de variedade de línguas. É muito interessante, porque claramente variedade de idiomas, claramente seria essa a ideia. Então não é simplesmente dom de línguas, há variedade no dom de línguas, algo que não acontece nos nossos dias. Pode ficar escutando aí as pessoas que dizem falar em línguas, que você vai ver que é o mesmo labachúrias, que é a mesma maneirazinha de falar, é o mesmo jeitinho. A gente pergunta, cadê a variedade? Não tem variedade, mas se você liga isso a idiomas, então claramente há variedade disso, claramente. Como aconteceu em Atos 2, que eles escutavam e conseguiam entender na própria língua materna. Então isso é variedade de línguas. E o versículo 29, que é o outro texto, dando continuidade à sua leitura, diz, porventura são todos apóstolos? Lembra que eu falei? O dom do apostolado passou, mas aqui ainda tem. Dentro desse texto aqui, mas aqui fala de dom de línguas, mas também fala de dom do apostolado. E aí, vai aceitar também? Então, dentro do contexto de Paulo aqui, que ele está trabalhando,
os dons estavam em voga. Inclusive, o próprio Paulo é um apóstolo. Então, ele não está trabalhando para nós uma economia, um momento posterior. Ele está trabalhando a igreja de Corinto. E na igreja de Corinto havia estas realidades. E ele está querendo corrigir. Ele está querendo mostrar para que serve, como usar, de que maneira usar para a glória de Deus. Certo. De que forma fazer. É isso que ele está fazendo. Tirar do contexto isso e trazer para a nossa atualidade, para a nossa realidade, sem estar vinculado com a realidade do primeiro século, vai produzir aí interpretações equivocadas. Então, eu devo aplicar a Bíblia à minha realidade, mas a interpretação, ela precisa ser fiel ao contexto dela. Certo. Então, eu não posso trazer tudo de lá de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, é a forma que eu vejo. No próprio texto, está muito claro que o apostolado não existe mais. Por quê? Porque era momentâneo, assim como o dom revelacional. Os dons de línguas é momentâneo. Certo. Há uma questão que eles... eu já ouvi e já participei de conversas como ouvinte de alguns irmãos pentecostais dizendo que, por mais que exista essa questão de línguas ser idiomas, há também o aspecto de não se entender nada delas e, por isso, falam que são línguas misteriosas. E usam o texto de 1 Coríntios 14, 12 para argumentar sobre isso, que diz o seguinte: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Então, eles advogam que o falar em línguas tem toda aquela questão de que não vai se entender, que é para Deus. Como é que a gente interpreta esse texto? Como é que a gente pode ensinar esse texto para esses irmãos? Pronto. Então, assim, eu gosto sempre de fazer um panorama que, para mim, ajuda. 1 Coríntios 12, a gente acabou de ver. No final de 1 Coríntios 12, você vai ter o versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele entra no capítulo de número 13, que é um capítulo que fala sobre dom de línguas, dom de profecias. E ele vai dizer, por que ele está dizendo procurai com zelo os melhores dons? E aí ele nos diz, eu passo a mostrar-lhes ainda um caminho sobremodo excelente, que é o amor. Por quê? Porque ele está nos dizendo, olha, a grande evidência de espiritualidade é o caráter, e não a habilidade, e não o dom. Então, para Paulo, aqueles irmãos, eles perderam um pouco o senso, a direção. Eles não entendiam que o amor era, de fato, a grande base. E se nós voltamos para o texto de Coríntios, desde o capítulo 1, nós vamos perceber que eles estavam se dividindo, que tinha partidarismo dentro da igreja, que tinham irmãos querendo processar o outro. O que é que faltava para aqueles irmãos? Paulo está dizendo, olha, vocês devem buscar este dom, que é o dom do amor. E aí, apesar do capítulo 13 poder ser aplicado ao amor conjugal e coisa assim, mas se você perceber bem, logo no início do capítulo 13 ele diz, ainda que eu fale as línguas, olha aí, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, então, pastor, tá vendo? Língua dos anjos. Então, aqui é essa língua. Não, aqui ele está fazendo exagero para evidenciar o caráter. Ele está dizendo, olha, mesmo que você chegasse a falar todas as línguas dos homens, ele não afirma línguas ali que dos homens língua, é idioma, não é? Oi? Ele não afirma ali que há a língua dos anjos. Não. Ele diz ainda. E ele fala, ainda que eu fale as línguas dos homens. E línguas dos anjos, nas escrituras, são sempre com línguas humanas. Interessante. Ainda que eu fale a língua dos anjos, como é que os anjos falam na Bíblia? Todas as vezes que aparece um anjo lá, eles têm uma linguagem diferente? Não. Eles têm uma linguagem que a gente compreende, cognoscível, uma linguagem nossa. Então, o que acontece aqui? É um superlativo. E ele vai fazendo isso com os dons. Ele continua, ó, do versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Olha, o texto é sobre dons. Sim. Ele está dizendo, cuidado. Olha como essa mensagem é importante para os nossos dias, para igrejas que superlatizam os dons. Cuidado! A grande missão não é dom, a grande missão é caráter. E quantas pessoas com mau caráter acusam ter grandes dons?
serem grandemente ungidas, serem poderosas, falarem em línguas através de Coríntios, você ia dizer, isso é um embuste. Não existe. Não existe. A marca da igreja é o amor. Esta é a grande marca. E aí ele avança para o capítulo de número 14, certo? Então, eu entendo que quando ele chega no capítulo de número 14, que ele vai continuar a comparação de dons e profecias, ele vai... É preciso atentar para um detalhe que acontece já no no capítulo de número 13. Quando ele fala sobre o amor, no versículo de número 5, ele diz o seguinte, ó, não se conduz inconvenientemente, falando do amor, não procura os seus interesses, preste atenção. Todas as vezes que aparece uma lista de dons no Novo Testamento, Efésios, Romanos, Coríntios, todas as vezes a ênfase é edificar o outro. Sempre, sempre. A ênfase não é uma autoedificação, nunca foi. A marca de um dom que não é de Deus é me autoedificar, é me autoconstruir. Deus me deu um dom para quê? Para eu ser uma igreja em mim mesmo, para eu não precisar do meu irmão, a visão do desigrejado. Né? Sim. Então, não, o dom sempre, pode perceber em todas as relações, sempre é amor mútuo, Romanos 12, sempre é tratamento uns com os outros. Então, se você volta para 1 Coríntios 12, qual é o propósito dos dons? União, corpo, estarem juntos. Então, aqui ele diz, o amor não procura os seus interesses, ele está falando do supremo dom. O supremo dom não busca os seus próprios interesses. Aí você avança para capítulo 14, você chega no versículo 4, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Pera, vai devagar, não passa rápido, não. Dom para me autoedificar, isso não existe. Aqui é ironia. Paulo está fazendo ironia. Paulo usa de muita ironia em 1 Coríntios, muito. Então, várias vezes ele vai dizer, eu não sou espiritual, mas vocês são espirituais. Eu, apóstolo, não. Paulo vai usando muito dessa linguagem. Paulo estabelece, o dom tem um propósito de edificar o corpo, de abençoar. Então, quando Paulo começa a dizer que o dom de línguas me autoedifica, mas o que profetiza e edifica a igreja, é o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, o dom é para edificar a igreja, esse dom que está presente dentre vocês, onde vocês se autoedificam, não faz o menor sentido, porque o dom não tem esse propósito. Aí é onde ele vai entrar, né? Ele vai falar sobre essa comparação, então, falar de mim para mim mesmo, né? Então, ele vai nos dizer, aí ele diz, a exceção é quando há alguém que interprete. Por quê? Porque com o intérprete os outros são edificados. Então, o que eu entendo que Paulo está fazendo é dizendo o seguinte, quando ele vai nos dizer, né, que o dom de línguas, quem ora em línguas se auto-edifica, fala em mistério, ele está dizendo, olha, isso não é o dom verdadeiro. Não é que não exista dom de línguas, não é que não exista, mas da maneira que está sendo feita, não faz o menor sentido. Sim. E quando a gente estuda sobre o primeiro século, os coríntios foram muito afetados por um dom de língua mística que existia em Corinto. Os feiticeiros de Corinto também falavam em línguas. Provavelmente Paulo está dizendo, olha, essa não é a característica do verdadeiro dom de línguas. Essa não é a característica, se auto-edificar. Não é isso. Então ele está querendo fazer o quê? A profecia edifica a igreja. É isso que deve ser feito. Então, eu diria que Paulo não dá ênfase ao dom de línguas como nós muitas vezes vemos e damos. Pelo contrário, se você tem um dom para você mesmo, então isso vai te separar da igreja. Isso vai criar orgulho em você. Paulo está dizendo, não é por aí. E a expressão que aparece aqui, o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, é a mesma expressão dentro do grego, a mesma, depois você pode conferir, que aparece em 1 Coríntios 13, 5. Não procura os seus interesses. É a mesma. Paulo está fazendo um jogo. Sim. Paulo acabou de dizer, o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Ele acabou de dizer isso. E ele diz, olha aqui esse dom. Olha o que está acontecendo.
com a mesma expressão gramatical, sintática, basicamente a mesma. Então, ele está dizendo, não é isso, pessoal, não é este o caminho. Então, eu entendo que o que ele está dizendo aqui é irônico. Ele não está me dando uma instrução de que eu devo falar em línguas assim. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, quer falar em línguas? 2 ou 3, haja quem interprete, para que outros possam aprender, tal. Mas esta parte aqui, deste mistério, de falar em mistério, de se autoedificar, isso é ironia paulina, na comparação do dom que edifica a igreja. Certo. Pastor Carlos, antes de irmos para o outro texto, que é exatamente isso que Paulo vai argumentar, sobre a questão de edificar o corpo e não a si mesmo, o senhor mencionou algo que eu já tinha ouvido antes, ou lido, não lembro, de que a igreja de Corinto ela tinha problemas com os dons, e um dos dons era línguas, porque não entendiam direito e pessoas haviam se inserido dentro da igreja trazendo essa percepção errada de línguas, né? Feiticeiros e dos segmentos iguais. O senhor acha que o que acontece hoje nas igrejas que falam, que ensinam sobre as línguas, tem o mesmo aspecto daquele tempo, desses feiticeiros, dessas outras pessoas que estavam ensinando línguas diferentes para a igreja de Corinto? Eu diria que a realidade não é exatamente a mesma, porque esse falar estático que existia na época deles era diferente da nossa realidade. Isso era comum dentro dos cultos pagãos, daquele contexto daquela época, esse falar estático. Então, Paulo está fazendo isso. Lembra, por exemplo, que em Atos 8, tem uma pessoa fazendo mágica. Lembra do Elimas, o mágico? Sim. Quando o evangelho chega em Samaria, transformando, salvando, entra alguém em cena, fazendo o quê? Querendo o dom do Espírito Santo, comprar o dom do Espírito Santo para fazer mágicas. Exato. Então, isto aconteceu lá e isto vai acontecer até o final. Por quê? Porque é uma maneira, inclusive, de Satanás confundir as pessoas. De as pessoas dizer o que é verdadeiro, ainda mais dentro do contexto brasileiro, onde as pessoas são tão místicas. Nós somos o país mais adepto ao espiritismo do mundo. Então, qualquer coisa mística já chama atenção nas pessoas. Até mesmo um crente ortodoxo mesmo, se ele sonhar com algo diferente, ele já acha que é de Deus. Então, assim, nós somos muito místicos nesse sentido. Isso faz parte da veia da América Latina. Nós somos assim. Então, o que acontece? Sim, eu diria, pode acontecer nos nossos dias de muita gente assim, trazendo essa espiritualidade mística, porque isso impressiona as pessoas. Elimas estava impressionando todo mundo com as suas mágicas. Está lá em Atos 8. As pessoas se impressionam com tudo isso. Então, mas não significa que é de Deus. Não significa necessariamente que é o Espírito Santo de Deus, mas as pessoas achavam. Se você olha lá em Atos 8, todos estavam impressionadíssimos. As pessoas seguiam Elimas. Ele tinha seguidores. Então, isso aconteceu e acontece também nos nossos dias. Então, eu diria que tem esse aspecto e tem um aspecto da proliferação de uma tradição ignorante, de pessoas com um caráter bom, bem intencionadas, mas que foram terrivelmente doutrinadas, e elas vão simplesmente levando aquilo, acreditando e achando. Por quê? Porque são, inclusive, alvos de muitas chantagens. Se questionarem, então questionando o Espírito Santo, então perdeu a salvação, porque é blasfêmia contra o Espírito. Então, eles fazem essas ligações todas, e as pessoas ficam morrendo de medo. E elas aprendem por anos. Então, para sair dali, é quase que uma nova conversão mesmo. É uma libertação. Por quê? Porque elas foram moldadas daquela forma. Então, é muito difícil mesmo. Então, são pessoas bem intencionadas, algumas. Outras são malignas, maquiavélicas, querem dinheiro, querem status, querem fama, e muitas vezes conseguem, porque a igreja é um local onde tem pessoas querendo e desejando esse tipo de coisa. De fato. Retornando para o ponto, pastor, de que o que Paulo está falando é a questão dos dons para edificar a igreja. No texto de 1 Coríntios 14, 18 e 19, ele mesmo diz que prefere falar de uma maneira que todos entendam, e não de maneira que ninguém vai entender. Ele diz, dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Aqui colocando, creio eu, a questão do apostolado dele, de ser, vamos dizer assim, mais entendido nessa questão.
Ele diz, todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Que provando o que o senhor está falando, que a questão das línguas, a valorização que Paulo dava para as línguas era muito menor do que a questão de edificar a igreja. Por que o senhor acha que eles, os irmãos de hoje em dia, eles não colocam em pauta esse texto? Pronto, esta é uma evidência clara de erro teológico para mim, uma evidência clara. Não entendeu o que Paulo está fazendo, cara. É óbvio no texto. Paulo não está enfatizando, jogando confete sobre o dom de línguas. Ele não está fazendo isso, pelo contrário. Pelo contrário. Então, eu diria, aqui há, na minha concepção, um erro básico, elementar na interpretação. Além disso, Paulo está corrigindo a maneira de falar em línguas. Uhum. Paulo está dizendo não é de qualquer jeito. Ele não está dizendo que não existe dom de línguas. Sim. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a forma que estava sendo feita não é a forma correta. Então, ele está colocando no seu devido lugar. E ele está dizendo, olha, se tiver dom de línguas, então é preciso que tudo isso possa, meus amados irmãos, ser feito de maneira ordeira, da maneira correta, e para a edificação do corpo. Olha o que ele vai falar no versículo 26, do capítulo 14. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua. Outra, interessante, traz outra língua. E ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Está aqui, ó. Não é para a sua edificação. Seja tudo feito para a edificação do corpo. O que eles estavam fazendo com o suposto dom de línguas não era para a edificação. Paulo está ironizando eles. Paulo está dizendo que vocês estão fazendo não faz o menor sentido. Se vocês querem falar em línguas, então eu vou dar um direcionamento. Falar em línguas é isso aqui, ó. Prefiram a profecia, o ensino, a doutrina. Então, o próprio texto vai nos dizer, né? Que fale 2 ou 3, que um se cale, tem que ter quem interprete. É isso que nós vemos nas igrejas atuais. E exatamente a loucura que tinha em Corinto, cara. O que nós vemos hoje é um retrato, quase que retrato falado, da igreja de Corinto, cara, dos erros da igreja, não dos acertos, dos erros. Então, nesse sentido, tá muito claro, eu acredito, muito óbvio, que o que Paulo está dizendo não faz o menor sentido para Corinto nem para as igrejas de hoje. Não faz o menor sentido. Então, Paulo está trazendo esse tipo de ensinamento aqui para que a gente entenda, compreenda que, de fato, o dom de línguas tinha uma função e ele tinha uma função de cumprimento, como eu quero mostrar. Eu quero abrir aqui um parênteses para explicar o que eu falei sobre as línguas serem cumprimento. Lembra que eu falei sobre isso? Sim. Porque está aqui em Coríntios 14. É um texto que ninguém quase toca, e para mim é o clímax, é o cerne da argumentação. Que é o quê? Veja aí o versículo de número 20 comigo. Então, ó, 1 Coríntios 14, versículo 20. E aí vai analisando se você concorda, depois para dar suas considerações aí. Então, ó, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, opa, agora preste atenção. Ele está dizendo, ó, vocês precisam entender as coisas, não sejam meninos no entendimento. Entendam, compreendam, vamos deixar de ser infantil. Aí ele diz, como está escrito, na lei está escrito. Lei aqui é todo o Antigo Testamento, não é meramente a lei mosaica. Porque a palavra lei pode se referir a partes do Antigo Testamento ou o Pentateuco. Então, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas. Opa! Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Olha a ideia idiomática aqui, ó. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Ó, Paulo parou a argumentação dele e diz assim, ó, vamos deixar de ser menino? Vamos entender finalmente? Vamos. Para a gente entender, a gente precisa do uso do antigo no novo. A gente precisa voltar para o antigo para entender o novo. E se você vai para uma chave bíblica aí, o versículo 21, que fala sobre lei, ele se refere a que texto?
qualquer irmão que estiver acompanhando pode perceber na sua própria Bíblia de estudo, nas referências cruzadas, que é Isaías 28. Então, o texto está falando de Isaías 28. O que é que eu preciso fazer? Voltar para Isaías 28. Então, vamos lá. Vamos para Isaías 28. Bora. Já que Paulo está me obrigando a ir para lá. Então, volta para Isaías 28. E vamos entender Isaías 28. Aí vamos começar a partir do versículo 1. Isaías 28, 1. Ai da soberba coroa dos bêbados. Preste atenção, está falando de bêbados. De Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eu estou destacando isso porque isso aqui é importante. Eu vou já mostrar por quê. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso. Este, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados, de novo, de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, empondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Avança para o versículo 7 agora. Mas também estes cambaleiam. Lembra que ele falou dos bêbados? Os bêbados. Pronto. Cambaleiam por causa do vinho. E não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam. Olha que interessante. Por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão. Tropeçam no juízo. Opa! Paulo disse lá em Coríntios, tenham juízo, não sejam crianças. E cita esse texto. O que está acontecendo com os sacerdotes no Antigo Testamento? Estão tropeçando no juízo. Exato. E Paulo está dizendo, nós, igreja, não podemos errar na mesma coisa. Vamos entender. Aí ele vai, versículo 8. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos. Olha que descrição forte. Forte. E não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos, às crianças? Lembra que ele falou de criança lá? Porque, agora olha o versículo 10, olha que é estranho aqui, ó. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Que é isso? Para nós, isso aqui parece um mero legalismo, né? Sim. Regra, regra, preceito, preceito, certo. O que acontece? Quando você vai para dentro do texto hebraico, aqui ele está basicamente dizendo o seguinte, os sacerdotes não são como bêbados, eles não falam gaguejando. Aqui a linguagem deles é o ensino deles. Como é que eles ensinam? Eles ensinam igual bêbado. Eles tropeçam na língua. Então eles vão falando, e no texto hebraico é todo um jogo fonético, como se fosse língua de bêbado. É muito legal. Como se tivesse um bêbado falando. E aí ele continua. Olha o que ele vai dizer. Um pouco aqui, um pouco, versículo 11. Porque por lábios gaguejantes, e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Opa, para aí. Os sacerdotes estão ensinando assim, né? Por línguas gaguejantes. E aí agora vem a profecia. Deus vai falar para esse povo também por lábios gaguejantes e por língua estranha. Versículo 12. Ao qual ele disse, este é o descanso, daí descanso alcançado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir, falando dos judeus. Eles não querem, os judeus estão rejeitando o descanso do Senhor, que é um tema importante desde Gênesis. Sim. Aí, versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e enlacem e sejam presos. Então, olha que legal. Está sendo dito, os profetas de Israel, eles falam desse jeito aqui, igual bêbado para o povo. Igual bêbado. Com línguas gaguejantes. Deus vai levantar outros povos que vai falar do mesmo jeito. Quando Deus levantar um povo e esse povo falar,
vai soar para as pessoas o quê? Como se fossem bêbados. Pronto, aí agora vai para Atos 2. Uhum. Aí você chega no Pentecostes, primeira vez que línguas é falado. Estão embriagados esses homens? Pronto. E aí você vê, né, versículo de número 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão Bêbados. embriagados. O que é isso? Deus está falando, meu amigo. Deus está falando para o povo dele, cumprindo a profecia de juízo. Eu vou falar com o povo de Israel, Perfeito. com as mesmas línguas que os sacerdotes estão falando, bêbados, vomitando em cima da mesa. Quando eu trouxer um povo que falar para eles com determinada língua diferente, os judeus que vão estar ali, para a condenação deles, eles vão entender que é língua de bêbados, porque Deus está fazendo isso. Agora vai para 1 Coríntios, volta lá. 1 Coríntios 14. Aí veja comigo, pois. Aí o versículo de número 22. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Hã? Que é isso, cara? Como assim? Se ele acabou de dizer que se entrasse um incrédulo no culto, ele ia ficar chocado com as línguas. Paulo está dizendo, as línguas é um sinal para o judeu incrédulo. É para o judeu, que lá no Antigo Testamento já foi prometido. Tanto que ele cita Isaías, ó, falarei a este povo por homens de outras línguas. Ele está falando do judeu. Ele está dizendo, olha, o dom de línguas tem o propósito aqui de ser um sinal para os crentes, ou desculpe, para os incrédulos, não para os crentes. Então, isso nos mostra o agir de Deus com a nação de Israel. Deus está agindo para eles, mostrando para eles, Deus está dando um sinal de que ele está agindo, porque eles estão entendendo como língua de bêbados. Então, o que acontece no livro de Atos é exatamente a prova, todas as vezes que as línguas são faladas, de que Deus estava falando para aqueles judeus incrédulos. Deus está agindo. Então, dom de línguas não é para minha própria edificação como crente. Se eu sou crente, se eu sou salvo, não é para mim. Não é para mim. É para o incrédulo. É assim que é usado? Não. Não é assim que é usado. Não é interpretado a partir do uso do Antigo no Novo. Esse texto de Isaías é rejeitado. Não se liga Pentecostes a Isaías 28. Então, o que a gente vê na interpretação de 1 Coríntios 14 é simplesmente malabarismo. A gente está vendo pessoas que não conseguem entender o mínimo do texto. E aí vai criar um monte de coisa doida, insana mesmo. Então, Paulo está muito claro, isso aqui é um sinal para eles. Então, Deus vai vir. E, se a gente entende o processo, lembra de Romanos 11, por exemplo, os judeus são rejeitados, é juízo. Para quê? Para que os gentios sejam incluídos. Exatamente. É isso. As línguas chegaram. É o sinal de Deus. Deus está agindo. Os gentios estão sendo incluídos. Vocês, se não se converterem, serão. Vocês que são incrédulos, se não se converterem, passarão pelo juízo. É exatamente o desdobrado do Novo Testamento praticamente inteiro. Atos, Romanos e assim por diante. Então, se é para os judeus, faz sentido eu falar em línguas hoje? Nenhum sentido. É sinal para o judeu. É sinal para o incrédulo. Não é para mim, não é para minha própria edificação, não é para que eu cresça, não é para que eu traga uma revelação para o meu irmão. Não tem nada disso. Aqui, é claro, é um sinal para os incrédulos. Então, se você não entender isso, todo o resto se perde. É verdade, perfeito, pastor. Sua explicação foi fabulosa. Eu acho que foi no ponto que eu acho que os irmãos precisam entender. E eu, depois dessa explicação, eu compreendo mais que a questão mesmo é um erro de interpretação, de leitura que eles fazem, infelizmente. Mais uma vez eu reitero, eu acho que se eles lessem e estudassem de fato, né, como está ali, pegando o contexto histórico, fazendo essa teologia bíblica que o senhor fez, eu acho que eles entenderiam melhor, seriam edificados e aprenderiam de fato o que é a questão
da língua, né, do dom de línguas. E pensando no cessacionismo, no término desse dom. Há um texto lá em 1 Coríntios 13, que eu acredito que é um dos textos que provam que ele acabaria, certo? No entanto, há algumas discussões se acabou quando o cânon fechou, alguns dizem que vai acabar, por isso que ele ainda está atuante quando Jesus Cristo se revelar. Mas o texto diz assim, 1 Coríntios 13, de 8 a 10, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Bom, aqui é um texto que diz que as línguas vão terminar. Então vai ter um momento em que elas terminarão. A pergunta é, em que momento elas terminam? Eu acredito, e aqui eu vou dizer qual é a leitura que eu faço, é que as línguas cessaram depois que a revelação ela foi terminada, ela foi encerrada, certo? Alguns dizem que o que é perfeito, este perfeito que virá, é Jesus, e eles argumentam que é Jesus e tal. Na sua interpretação, na sua opinião, essas línguas cessarão aqui? Já temos falado que elas já cessaram, mas qual a prova que o senhor traz, ou que o senhor pode argumentar que elas já terminaram? Ok. 1 Coríntios, capítulo 13, essa parte que acabou de ser mencionada, eu entendo ser um dos textos complexos que nós temos dentro da argumentação paulina. Para mim, é um texto não tão claro, ele é um texto não tão simples. Quando alguém me pergunta, por exemplo, eu tenho sempre uma escapatória, vou revelar aqui. Quando alguém me pergunta, por exemplo, pastor, isso aqui é o quê? Quando a revelação, né, tal, eu sempre digo assim, ó, é maturidade revelacional. Pronto, aí isso cabe o cano, isso cabe um bocado de coisa, né? Se a pessoa diz só maturidade revelacional. Assim, eu não entendo o seu cânon. Eu não entendo que Paulo está falando do cânon, pensando no cânon especificamente. Eu entendo que ele está falando de maturidade revelacional. Isso aí eu entendo. Onde ele vai falar de uma revelação superior à anterior. Uhum. Então, ele está dizendo, olha, existe aqui uma revelação momentânea, existe uma revelação temporária, e vai ter uma outra. Quando esta outra chegar, então, quando houver maturidade revelacional, então não vai mais fazer sentido essas daqui, certo? Então, com isso, eu tenho a pretensão de entender que se trata da vinda de Cristo, esse texto. Então, não que vai ter dons de língua até lá. Então, até porque eu já mostrei que alguns dons, como o caso do apostolado, eles são limitados a determinados períodos, mas vai ter dons até esse contexto. Então, o que me faz pensar isso? O que me faz pensar isso é o início da carta de Corinto. Então, quando, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, vai ser dito o seguinte, ó, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Olha, mas está falando de dom. Sim. Não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim. Então ele diz, ó, não vos falte nenhum dom até a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que não vos falte nenhum dom, não necessariamente é que todos os dons eles estarão em todos os períodos, em todos os momentos, em todos os contextos. A própria maneira de Deus agir com Israel no Antigo Testamento tinha proeminência na pessoa do Pai. Certo. No período dos evangelhos, a proeminência é em Jesus. Depois, nós temos a proeminência no Espírito Santo. Então, há uma economia na própria Trindade. O plano de Deus é rico nesse sentido. Então, eu entendo que, quando ele está trabalhando sobre isso, ele está dizendo,
Ele está falando para Corinto. Em Corinto, o dom existia. E ele está dizendo, não deve faltar em vocês os dons necessários até a vinda de Cristo. E, naquele momento, para aquela situação, o dom de língua ainda estava em voga. Uhum. Então, ele menciona tudo isso. Por quê? Porque o dom de língua estava em voga ali. Não significa que todos aqueles dons, eles, de fato, se perpetuarão até a vida de Cristo. Para mim, isso aí é forçar um pouco a barra do texto. Então, eu não entendo o que é isso. E fica também para mim um pouco evidente quando ele fala sobre a vida de Jesus, ou que se trataria da vida de Jesus, apesar de não ser a interpretação majoritária. Majoritária é o cânon mesmo. Então, quando ele vai dizer no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, exato, obscuramente. Então, veremos face a face. Essa linguagem, se você for para a chave bíblica, para a referência cruzada, é Moisés, que tinha um relacionamento com Deus diferente. Então, a ideia é, hoje, nós nos relacionamos com Deus por mediação, mediados pela revelação, mediado pelas Escrituras, por exemplo. Então, não é um relacionamento face a face, não é um relacionamento íntimo com Deus. Isso vai chegar, vai ter um momento. Até lá, nós precisaremos de dons para mediar o meu conhecimento sobre ele. Naquele contexto, a profecia, o falar em línguas. No nosso contexto, a Bíblia. Por quê? Porque eles não tinham a Bíblia completa ainda, eles não tinham isso. Então, não é apenas a nossa realidade que é diferente da deles, a deles era diferente da nossa. Sim. Porque nós temos algumas coisas que eles não tinham. Isso. E eles tinham algumas coisas que nós também não temos. Então, nesse sentido aí, é o plano de Deus se desenvolvendo, acontecendo. Então, na minha percepção, esse texto não quer trabalhar sobre a cessação das línguas exatamente, demarcando que quando o cânon chega, pronto, isso foi resolvido. Ele está simplesmente dizendo para a igreja, olha, nós temos dons de mediação, de conhecimento mediado, até chegarmos ao momento face a face com Jesus Cristo. Pronto, é isso aí. Agora, se, por exemplo, o dom de línguas ele vai se perpetuar, ele vai continuar, aí a gente precisa usar de outras linhas, de outros argumentos, para poder, então, barrar isso aí. Qual é o argumento que eu utilizo? Eu utilizo, por exemplo, Atos, quando a gente estuda Atos, então a gente vê, por exemplo, 4 momentos onde acontece o que nós chamaríamos de batismo do Espírito Santo, naquele formato profetizado por Joel, certo? Então seria Atos 2, Jerusalém, Pentecostes, claramente, e ali Pedro diz, assim como disse Joel. Aí, claro. Samaria, sim. Atos 8, Atos 10, Cornélio. E Atos 19, que seria, então, os discípulos de João Batista. Então, lá em Éfeso, quando chega em Éfeso, tem aqueles que foram batizados do batismo de João e não foram batizados no batismo de Jesus ou do Espírito Santo, não foram. Então, o que é que acontece? Atos 1:8 nos diz, seguindo aquela sequência da grande comissão, que vai haver o avanço para todas as nações. Então, Atos 1:8 nos demarca as regiões. Sim. Então, o que acontece? Atos 1:8, Jerusalém e Judeia. Atos 2, está acontecendo isso. Jerusalém, Judeia, Samaria. Atos 8. Gentios, Atos 10. E o Atos 19. Atos 19 era um grupo de pessoas que nós não sabemos exatamente a razão, eles continuavam sem ouvir sobre o batismo de Jesus, sem o batismo do Espírito. Eles não ouviram aquilo que aconteceu em Pentecostes. Tanto que Pedro vai perguntar isso. Vocês não ouviram falar sobre o batismo no Espírito, sobre o batismo de Jesus? Por quê? Porque tinha se espalhado tudo aquilo. Eles não tinham escutado. Ele diz, não, nós fomos batizados em João Batista. Eles estavam na dispensação ainda intermediária dos evangelhos. Então, o que está acontecendo em Atos é todas as vezes que o Espírito Santo desce, ao falar em línguas, mas em povos diferentes. Então, acontece em Jerusalém, acontece em Samaria, acontece nos gentios e acontece nos discípulos de João Batista. Povos, grupos diferentes. São as 4 vezes que aparece batismo e línguas. São essas 4 vezes. Ou seja,
As línguas era esse demarcador para aquele contexto, para mostrar quando o evangelho chegou em Samaria. Os apóstolos aceitaram? Não. Quando eles ouvem falar que está acontecendo conversão em Samaria, o que é que eles fazem? Enviam lá Pedro para saber se de fato aquilo estava acontecendo, se era realmente conversão. Por quê? Porque os judeus jamais acreditariam na conversão dos samaritanos. Sim. Então Deus vai quebrando pouco a pouco os preconceitos, as barreiras. E aí Pedro vai lá, eles são batizados pelo Espírito Santo e fica óbvio. Então eles de fato são como nós. Lá em Atos 2, olha, o Espírito Santo veio sobre eles e eles, inclusive, falaram em línguas. Então, quem ia dizer que ali não era Deus? Se tinha acontecido exatamente isso lá em Atos 2. Em Atos 10, do mesmo jeito. Quando Pedro participa da conversão de Cornélio, em Atos 11, ele tem que se explicar para os apóstolos. Os apóstolos vão e pedem satisfação. Pedro, o que foi isso aí? Gentios? E aí Pedro conta toda a história. E Pedro usa uma expressão interessante. Aconteceu com Cornélio aquilo que aconteceu conosco no princípio. Se referindo a Atos 2. Atos 2. Então, o que está acontecendo é as línguas demarcam a inclusão de novos povos para o cumprimento de Atos 1 e 8. É isso que está acontecendo. Quando Atos 1 e 8, a igreja foi estabelecida em toda aquela extensão e propósito, então, nós olhamos hoje, até porque a língua é sinal para os incrédulos, lembra disso? Então, e quem se mostra incrédulo em Atos? Exatamente os judeus, os apóstolos. Eles são incrédulos. Então, está lá o sinal sendo demarcado, sendo mostrado. Quando isso acontece, quando essa construção acontece até lá, nós dizemos, rapaz, não faz o menor sentido. Por quê? Porque é sinal para os incrédulos, sinal para os judeus, a igreja foi instituída, está muito claro para os judeus que os gentios foram incluídos e eles precisam aceitar isso. Hoje, a nossa discussão não é judeu-gentio, concorda? Sim. Não é a nossa discussão. Não é a nossa realidade o judeu ter que aceitar o gentil ter que aceitar o judeu. Não é mais. Então, aquilo que Deus tinha como mistério de unir no mesmo corpo judeu e gentil, isso aconteceu, o mistério aconteceu mediante a concretização do batismo com o Espírito Santo pela evidência das línguas. Isso era o sinal que aconteceu em todos os Pentecostes ali. Hoje, não faz o menor sentido, porque esse relacionamento judeu-gentil não é mais nosso. Não é mais essa questão. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse episódio vai servir para ajudar os nossos irmãos que ainda têm dificuldade em entender esse assunto. Eu confesso ao senhor que eu aqui estou aprendendo muito sobre esse assunto. Não era um dos assuntos que eu me detinha muito em conhecer, mas com certeza eu tenho aprendido muito aqui com o senhor e as explicações, o que o senhor traz no contexto, como eu disse, fazendo as ligações em Atos com as igrejas. Isso deixa muito claro, mais claro do que água cristalina, de que o dom de línguas serviu naquele contexto e hoje não mais. Hoje não precisamos mais da ação desse dom. Pastor, caminhando para o final do nosso tempo aqui, que tem sido fabuloso, quais as suas últimas considerações, as suas últimas palavras sobre esse assunto, encorajar os nossos irmãos, aconselhar a estudar mais sobre esse assunto? Quais são as suas últimas considerações? Pronto. Então, deixa-me dizer o seguinte. Eu não cheguei aqui da noite para o dia. Então, eu não cheguei a ter essa interpretação que eu entendo ser coesa e lógica, simplesmente a partir de um ano de conversão ou coisas assim. Então, é uma caminhada de décadas. É uma caminhada de muita leitura, estudo, discussão, diálogo. E a nossa proposta, ou pelo menos a minha aqui, não é ser a última palavra. Então, é simplesmente lançar um pensamento, uma reflexão, aquilo que um cessacionista, ou pelo menos eu, pensa a respeito dos textos, da linha lógica do texto. Então, eu diria para os irmãos, é um assunto fascinante. Eu sou suspeito, porque acredito que
nenhum assunto, quando ele é aprofundado nas Escrituras, ele é raso e nos deixa frustrados. Pelo contrário, às vezes é a gente que não se aprofundou. Mas quando a gente aprofunda, a gente fica maravilhado, usando aquela linguagem de Jonathan Edwards, fascinado pela glória. Então, assim, é magnífico, é belíssimo. Então, eu diria, ame as Escrituras, leia a palavra, não seja levado simplesmente pela interpretação ou molde de algum preletor, pregador, igreja. Leia a Bíblia e vá para todos os textos, vá para os versículos que incomodam, aqueles versículos que ninguém explica, pergunta, e por que isso aqui? Como isso aqui? Então, mostra. Eu acho que esse é o caminho. Eu sempre fui muito curioso em relação aos estudos bíblicos, respeitoso, mas muito curioso. O próprio pastor Kelso foi alvo de muitas das minhas perguntas e me abençoou e me ajudou demais. Então, eu diria que a gente precisa caminhar com essa mente disposta a pensar, a estudar. A proposta não é simplesmente te tirar de uma denominação, igreja, ou coisa do tipo, é te libertar. Te libertar de uma teologia danosa e que vai trazer grandes dificuldades para você. Então, eu diria, olha, não aceite simplesmente esse medo que é colocado sobre você a respeito do Espírito Santo, blasfêmia do Espírito e coisa assim. Não aceite isso. Leia a Bíblia, estuda a palavra, conversa com outros crentes, conversa com pessoas de outras denominações. Escuta e avalia. Julga os espíritos, percebe, nota. Então, faz com que a tua teologia seja rica. Teologia não é para brigar. Teologia é para nos moldar, nos formatar, nos fazer crescer. Então, assim, ame a teologia e quanto mais você amá-la, mais você vai permitir e perceber que ela vai ser bálsamo para a tua alma e você vai ser cada vez menos presa fácil. Quer seja para um preletor que você considera ou para um herege. Mas você vai olhar para aquilo como um bereano, discutindo, pensando, dialogando. Eu faço isso no decorrer de todo o tempo. Eu tenho amigos sensacionistas que eu discordo, mas são meus amigos. E a gente conversa, a gente troca figurinha, e como eu gosto de brincar, né, aprendi essa frase na época do meu seminário. Eu gosto de brincar dizendo: você tem todo o direito de estar errado. É direito seu. Então, e a gente assim vai brincando, vai rindo, e cada um tem sua posição. A minha posição é essa. E aqui na igreja a gente caminha por essa posição. Então, eu diria, estude, busque. Então, assista momentos como esse, podcasts como este, e vários outros que tem aí sérios, para você crescer. Tem tem um arsenal hoje de aulas, de discussões, de diálogos bons na internet, né? Este aqui, acredito ser um. Espero ter edificado, espero que a indicação aí do pastor Kelso possa ter abençoado os amados irmãos. Amém. Amém. Só deixar uma nota aqui, pastor. Saiba que eu vou assistir novamente o nosso episódio e vou tomar nota. Ter uma caderno, tomar nota de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Quero expressar minha alegria, deixar aqui meu muito obrigado por ter investido o seu tempo em nós, para me abençoar, para abençoar os nossos ouvintes. E o meu desejo é que Deus continue lhe usando como agente do progresso do Evangelho, onde o Senhor está. Que Ele continue lhe preservando, restaure totalmente a sua saúde, continue abençoando o povo de Deus através da sua pessoa, certo? E meu agradecimento do fundo do coração. Que Deus abençoe o senhor e quem sabe até uma próxima volta. Amém, Leandro. Foi um prazer, viu? Forte abraço, pastor. Abração.